Evento importante estava acontecendo em um grande arranha-céu com muitos convidados e havia muitos jornalistas, todos reunidos para o prêmio de maior empresário da Coreia. O apresentador anunciou os participantes. A heroína da noite era uma bem-sucedida mulher de negócios que ganhou uma renda de 100 milhões de won em 2017. Ela ajudou a elevar a reputação da Coreia no mundo. Entrou uma mulher magra e elegante usando um vestido de modelo vermelho. O apresentador chamou essa bem-sucedida mulher de negócios de jovem talento do mundo financeiro. A mulher agiu com confiança. Era jovem e bonita. Seu nome era Lady Sanva. Ela era a chefe da Sanva Industries. A mídia sul-coreana descreveu detalhadamente a apresentação de negócios passada da Lady Sanga. A foto dela estava em quase todas as capas das principais publicações, desde os jornais. As pessoas souberam sobre a bem-sucedida mulher de negócios e suas realizações financeiras. A senhora estava tomando banho em seu apartamento depois do trabalho. Ela tinha um corpo jovem e bonito. A mulher de negócios cuidava de si mesma e se mantinha em forma. Oh Sunva estava descansando após seu banho, se recuperando de um dia difícil. Sua secretária pessoal se aproximou dela e elogiou sua chefe por ter se saído tão bem hoje. A supervisora chamou a secretária de Minji pelo nome. Cansada. A garota informou a supervisora que tinha uma sessão de acupuntura em 20 minutos. Sentada imóvel, a senhora indicou que estava ciente disso. A secretária continuou falando felizmente. Ela a parabenizou por ter atingido a marca de 100 milhões de won nas vendas. A garota acrescentou que estava extremamente animada no momento. De alguma forma, a mulher de negócios disse de maneira distante que todo o dinheiro que ganhava eram apenas números. A secretária congelou de perplexidade. Com um olhar cansado, a mulher disse que não há diferença entre 10 milhões ou 100 milhões de won. São apenas números que desaparecem assim que alguém os alcança. Ela disse instrutivamente que a coisa realmente importante é a capacidade de se reerguer, não importa em que situação difícil uma pessoa se encontra. A secretária expressou total concordância com sua superiora. A garota continuou elogiando a senhora. Ela sempre esteve por perto da chefe e a conhece muito bem. A senhora conseguia compreender o mais alto grau de pensamento e força. Nada e ninguém a tiraram do caminho certo. A vendedora lembrou que já havia planejado atingir o volume máximo de vendas. Na época, ela havia planejado uma quantia de 100 milhões de won. Ela tinha arriscado muito para alcançar isso. A secretária perguntou timidamente o que sua chefe havia sacrificado. A senhora respondeu que ela havia apostado seu direito de retribuir a alguém. A secretária repetiu timidamente a palavra que acabará de ouvir de sua chefe. A supervisora pediu que a secretária marcasse uma reunião do conselho para amanhã de manhã às 8 horas. No horário marcado, a reunião foi realizada. O conselho de administração estava reunido em um grande arranha-céu. Os diretores ficaram surpresos com a decisão da presidente de se afastar por 6 meses, em um momento difícil para a empresa. A senhora e os membros do conselho estavam sentados ao redor de uma grande mesa. Vários diretores disseram à presidente que, para aumentar as vendas, a gestão da empresa deveria estar unida sob seu carisma e foco. Eles não entendiam como ela poderia se afastar em um momento tão difícil. Ela disse que entendia completamente que seu pedido tinha sido Alguém do conselho subiu em surpresa ao ouvir o presidente reiterar que ela irá pessoalmente superar o desafio, não importa qual seja o aspecto. Ela confirmou que faria isso em nome da sofisticidade e falou que não poderia dar um motivo para sua ação. E não espera que o conselho entenda. Houve um silêncio completo na mesa por um curto período e, de repente, houve reações raivosas de vários líderes em direção à senhora. O presidente disse que não podia dar uma razão para sua ação e que não espera que o conselho compreenda. Ela se levantou e pediu permissão para cumprir seu requerimento. O presidente pediu apenas 6 meses de liberdade e não mais depois da reunião. Os participantes animados começaram a se dispersar. Eles certamente não podiam perceber o que acabou de acontecer e o que a presidente estava pensando. Alguns dos diretores não entendiam por que seu supervisor mostraria tamanha fraqueza ao fazer um requerer indeferível gratuito seria piorar a imagem da empresa. Um desses diretores percebeu que a própria dama tinha demonstrado voluntariamente fraqueza. Ele pensou que o conselho poderia tirar vantagem disso. A situação atual poderia ser uma boa oportunidade para os membros do conselho destituir o supervisor que tinha sido apelidado de fantasma. Sanva estava em casa. Ela estava de repouso depois da reunião passada do conselho. No meio da depressão e apatia, a senhora com a tristeza pesada estava sentada no chão com as costas contra a parede. Mais uma vez, ela examinou diversos documentos, sem muita atenção. Foi muito difícil para a presidente do conselho focar em qualquer coisa. A mulher estava tendo um momento difícil.
em meio a ataques de humor. Ela estava solitária, mesmo sendo jovem e bonita, enquanto contemplava a realidade em sua volta com um olhar vazio. Ao pensar em ser permitida morrer, ela se perguntava sobre o sentido de continuar vivendo. Enquanto a TV rodava no fundo, a mulher ouviu os personagens principais em um dos filmes falando sobre festas com suas vidas. A garota se virou rapidamente, interessada nas palavras que ouviu na TV. Foi surpreendente para a mulher que a TV estivesse transmitindo o mesmo que ela estava pensando. Em pé, ela concluiu que a maioria das pessoas morrem unconsciosas. A senhora chegou ao ponto de que tudo começa quando a pessoa pensa que é o fim. E é aí que surge a oportunidade de começar a nova vida com uma folha em branco. Falando consigo mesma, a mulher concluiu que a verdadeira força não está na capacidade de nunca cair, mas na capacidade de se levantar novamente e novamente, não importa o que aconteça. Seus pensamentos deprimentes fizeram com que a mulher chorasse. Ela sentou no chão, praticamente desconectada da realidade ao redor. A TV continuava tocando e, em seguida, a mulher ouviu o apresentador dizer que o autor original era Nam Kui-cho. O dia seguinte, a senhora estava dirigindo para o trabalho, pensando na informação que ouviu na TV. Ela continuava repetindo o nome de Nam Kung-cho para si mesma. Uma secretária se aproximou da senhora e deu a ela um clipe com informações específicas sobre Kung-cho. A secretária disse que Kung-cho ganhou um concurso de manhwa quando tinha 17 anos e o debut work era chamado Cherry Blossom, temporada de pétalas trêmulas. A série de TV seria feita, mas o autor Kim Shield desapareceu sem deixar rastro. A menina informou ao chefe que Kung-cho não tinha mais obras de sucesso. Ele se transformou em um autor esquecido que esporadicamente libera pensamentos curtos. O homem que se sentou ao lado dele era um estranho, mas ele parecia ter algo na mente. Koen-Shil olhou para ele com curiosidade. O estranho sorriu e disse que ouviu falar das dificuldades do escritor. Ele ofereceu uma oportunidade única para Koen-Shil, algo que poderia mudar sua vida para sempre. Koen-Shil estava intrigado e perguntou o que era. O estranho revelou que estava procurando por um escritor talentoso para um projeto especial, algo que poderia levar Koen-Shil a um novo patamar de fama e sucesso. Ele disse que tinha ouvido falar das habilidades de Koen-Shil como escritor de manhas e acreditava que ele era a pessoa certa para o trabalho. Koen-Shil estava inicialmente cético, mas o estranho explicou os detalhes do projeto e como ele poderia ganhar muito dinheiro com isso. Ele disse que precisava de um escritor habilidoso para criar uma série de manhas eróticos e adultos para um público masculino. O pagamento seria generoso, e havia possibilidade de bônus adicionais com base no desempenho das vendas. Koen-Shil, embora hesitante, aceitou a oferta. Ele pensou que essa poderia ser sua chance de finalmente superar suas dificuldades financeiras e alcançar o reconhecimento como escritor. Koen-Shil começou a trabalhar no novo projeto com dedicação. Ele criou personagens sensuais e enredos envolventes, seguindo as orientações do estranho. As cenas eróticas eram meticulosamente desenhadas, e Koen-Shil se esforçou para tornar cada quadro o mais sedutor possível. O projeto estava em andamento, e Koen-Shil começou a ver os frutos de seu trabalho árduo quando as vendas começaram a aumentar. Ele recebeu os pagamentos prometidos, e pela primeira vez em muito tempo, conseguiu pagar suas contas em dia. No entanto, à medida que o tempo passava, Koen-Shil começou a sentir um vazio dentro de si. Ele percebeu que estava comprometendo sua integridade artística em troca de dinheiro e fama. O que ele estava criando não era mais uma expressão de sua criatividade, mas sim um produto destinado a satisfazer os desejos sensuais dos outros. Ele se viu preso em um ciclo de criar conteúdo que não o fazia feliz, mas que lhe proporcionava estabilidade financeira. Koen-Shil enfrentou uma crise de identidade. Ele se perguntou se deveria continuar seguindo esse caminho, sacrificando sua paixão pela arte em prol do dinheiro, ou se deveria tentar encontrar uma maneira de equilibrar ambas as coisas. Ele refletiu sobre sua jornada como escritor e sobre o que realmente significava para ele ser bem-sucedido. Foi nesse momento de reflexão que Koen-Shil tomou uma decisão. Ele decidiu deixar o projeto que o havia trazido sucesso financeiro, mesmo que isso significasse enfrentar incertezas financeiras novamente. Ele decidiu que não estava disposto a comprometer sua integridade como artista e que buscaria oportunidades que permitissem a ele criar obras significativas e verdadeiras para si mesmo. Com essa decisão, Koen-Shil enfrentou o desconhecido com coragem. Ele começou a explorar diferentes formas de expressão artística, buscando sua verdadeira paixão e autenticidade como escritor. Embora o caminho à frente fosse incerto, ele estava determinado a seguir seu coração e a criar obras que o preenchessem de satisfação e realização. Dentro do carro,
O rapaz ficou muito surpreso ao ver uma jovem mulher bonita ao lado dele. Osunva sugeriu que o rapaz pegasse um bolinho de arroz. O escritor e o executivo da empresa ficaram olhando um para o outro em silêncio para não perder tempo. O rapaz rapidamente terminou seu almoço para não desperdiçar tempo. Ele desistiu do bolinho de arroz de repente. O escritor pulou e disse que precisava ir. A moça agarrou seu ombro e pediu para ele esperar. Ela perguntou ao escritor por que ele não pegou o bolinho de arroz. O rapaz queria ir embora. Von Schill disse que ele não podia pegar um bolinho de arroz de um estranho. A moça ficou chocada com sua resposta. Ela se dirigiu ao escritor formalmente pelo nome completo. O rapaz ficou surpreso com como ela poderia conhecê-lo. A mulher disse ao escritor que ela era perfeitamente normal e não uma pessoa suspeita. O rapaz não sabia o que dizer. Ele olhou para a mulher surpreso e pensou no que dizer a ele. Ela disse ao escritor que veio até ele para mudar completamente sua vida. A reunião não resultou em nada. À noite, a presidente conversava com sua secretária enquanto estava sentada no parque. A secretária ficou ao lado de seu chefe, que estava de mau humor e em silêncio. A moça entendeu o que aconteceu. Ela disse que, no final, a reunião não terminou com sucesso. A secretária estava dizendo a seu chefe que o rapaz fugiu quando se encontraram e ele não aceitou a palavra do presidente. A moça sentou-se e se perguntou tristemente a si mesma. Ela não entendia por que o rapaz não acreditou nela, embora ela o tenha abordado sinceramente. A secretária respondeu que tudo era óbvio. Se um completo estranho aparecesse na frente de uma mulher e oferecesse para comprar comida para ela e depois tentasse mudar sua vida, ela também ficaria assustada. A secretária disse astutamente que, se seu chefe oferecesse ajuda dentro da empresa ou em uma transação comercial, as pessoas aceitariam com grande gratidão. Mas Von Schill não é um homem de negócios. Ele não acreditou na moça e fugiu. A jovem relatou que as pessoas no mundo não confiam facilmente umas nas outras. Por esse motivo, sempre traem e enganam enquanto vivem suas vidas. A presidente, mais do que qualquer outra pessoa, deveria saber como o mundo funciona. A moça se sentiu pesada e problemática. Ela concluiu que, se o rapaz não acreditasse nela, não poderia ajudá-lo, embora realmente quisesse. A secretária lembrou-se da antiga sabedoria asiática que diz que um homem deve se conhecer e conhecer seu inimigo. Então em qualquer batalha ele não será derrotado. A secretária disse que, se seu chefe quisesse se aproximar do rapaz, primeiro seria necessário um estudo detalhado de seu ambiente. Osunva decidiu seguir o conselho de sua secretária. Ela decidiu seguir o princípio de se conhecer e conhecer seu inimigo. Então ela lembrou das palavras da garota sobre conhecer uma pessoa primeiro antes de ajudá-la. A secretária aconselhou seu chefe a ler todas as memórias de Nanko Isho. A mulher andou pela biblioteca. Isso a lembrou de seus anos de pesquisa no campo dos negócios. Depois de um dia de busca, a moça estava descansando em seu hotel. Ela estava cansada e deitada na mesa e não estava muito feliz com os resultados da busca. A secretária veio até ela. Ela viu que havia muitos papéis perto da chefe. A moça disse que ela mesma descobriria tudo mais cedo ou mais tarde. A garota relatou que Nankung Shil fez suas obras recentes eróticas para leitores masculinos. A presidente explodiu com uma grande quantidade de emoção. Ela estava muito interessada em... O Errol Manva perguntou à garota ao supervisor se as novas informações a faziam se sentir obscena. Ela continuou a especular que se Nankung Shil já não era mais a mesma pessoa, ele poderia ter perdido sua natureza de escrita. Poderia ser que por causa disso ele tivesse perdido seu direito de ser salvo. O supervisor não respondeu nada. Olson estava sobrecarregada de emoção. Ela nem sabia o que dizer. Foi quando o presidente disse que você não pode desacreditar alguém porque mudou o gênero de seu trabalho. A secretária pensou em como ajudar sua chefe. Ela disse a ela que se o presidente realmente sentisse daquele jeito, a garota deveria estudar todos os manvas detalhadamente. Isso ajudaria a senhora a se aproximar de Nankung Shil. Uma análise detalhada do manva ajudaria a senhora a saber que tipo de mulheres o escritor preferia. O Sanva estudou todos os manvas detalhadamente. Isso a ajudou a conhecer os gostos e preferências do rapaz. Como ela percebeu que Nankung Shil mais frequentemente desenha garotas como secretárias de escritório. As mulheres também são frequentemente desenhadas usando óculos, completamente no estilo de uma secretária de escritório. Ela usava um espartilho para afinar sua cintura e aumentar seus seios. Ela também usava óculos, o que lhe dava a aparência de uma secretária de escritório inteligente. Tal figurino combinava completamente com as preferências de Nan Shou. A secretária disse à chefe que sua aparência atual aumentaria dramaticamente a simpatia do escritor por ela. Isso dito,
O resto dependia da presidente. Shu sentou-se em seu apartamento e praticou desenhar. O artista estava esboçando uma imagem para o próximo manhwa quando ouviu a campainha tocar. Naquele momento, o rapaz não queria ser distraído de seu trabalho. Ele continuou desenhando, mas a campainha também continuou tocando insistentemente. A moça ficou em pé junto à porta e esperou impacientemente o rapaz abrir. Com irritação e impaciência, o escritor pediu que ela passasse para ele. Ele viu uma mulher bonita e jovem. Ela se dirigiu a ele pelo nome completo, Nam Kung Chol. A mulher pediu um tempo para conversar. O rapaz a olhou. Ele achava que já a tinha visto antes em algum lugar. Várias suposições passaram por sua cabeça. Olhando mais de perto, ele reconheceu na estranha uma mulher que ele tinha visto antes no restaurante. Cho se apressou com todas as suas forças para a porta, tentando fechá-la o mais rápido possível. A garota resistiu, segurando a porta aberta. O rapaz estava muito agitado. Ele não entendia o que estava acontecendo e o que a mulher queria dele. Ele respondeu que não tinha nada. Depois de se acalmar, a moça disse que só queria continuar. Ela pediu ao pintor para abrir a porta para ela. O rapaz abriu a porta e perguntou irritado o que a garota queria dele. Ele pensou que ela queria atraí-lo para um culto ou um esquema de pirâmide. No final, o escritor disse que estava bem e deixou a moça ir embora. Ele não tinha nada para falar com ela. A moça percebeu que tinha que agir de forma diferente. Ela disse ao rapaz que provavelmente não poderiam conversar. O rapaz timidamente respondeu que não podia fazer nada. Ele queria que a mulher fosse embora. Foi aí que a garota rasgou sua blusa com toda a sua força. Não muito longe, no primeiro andar do prédio, estava uma secretária. Ela observava com espanto as ações de sua chefe. A secretária apreciou esse movimento da presidente. O rapaz ficou desanimado. Ele não sabia o que dizer, o que fazer. Ficando perto da porta, a moça disse que precisava de um ambiente onde pudessem conversar um com o outro. Ela gritou para o rapaz através da porta que se ele usasse isso, ele teria que pagar. Ela também gritou que não estava não indo a lugar algum até que ele lhe pagasse de volta. O homem ficou muito surpreso. Ele perguntou à mulher o que tinha feito e se ela estava em seu juízo perfeito. A senhora Osanva gritou de volta para ele que ele não poderia se chamar de homem se não pagasse a mulher de volta. O escritor pediu à mulher que entrasse por 1 minuto. Ela objetou e disse ao homem que ele poderia tentar tê-la de graça novamente. O escritor pediu à mulher que baixasse a voz e entrasse. A mulher disse que sua voz sempre foi assim, bastante assustada. O homem pediu a ela que baixasse a voz ou os vizinhos poderiam entender errado. Lady Osanva sentou-se na casa do artista, pronta para socializar. Kunshu sentou-se em frente, silencioso e imóvel. Após um curto período de tempo, o homem reuniu seus pensamentos e começou a falar. Ele falou de forma incerta. Não conseguia entender por que essa mulher queria tanto encontrá-lo. O homem decidiu que a garota precisava de seu dinheiro. Ele deixou claro que não tinha interesse pessoal em religião e não tinha dinheiro extra para comprar qualquer coisa. A mulher permaneceu em silêncio em resposta. No final, o homem disse que a mulher estava errada se achava que ele tinha dinheiro. A mulher se dirigiu a ele pelo seu nome completo, Nam Kanch. Ela refutou os medos do homem de que ela precisava de dinheiro. A senhora disse que estava interessada no trabalho dele e veio ajudá-lo. A mulher afirmou abertamente que queria se encaixar bem na vida do homem. Kunshu permaneceu em silêncio, olhando surpreso para seu interlocutor. Houve uma pausa longa e silenciosa. A mulher também ficou em silêncio, olhando para seu interlocutor. Após um breve pensamento, o escritor disse que estava completamente certo. Ele perguntou à mulher se ela queria convertê-lo. O escritor disse que ele estava completamente certo. Ele perguntou à mulher se ela queria convertê-lo. Ela levantou-se de repente. Ela estava pronta para responder ao escritor de forma muito ríspida. A mulher respondeu firmemente que não queria converter o cara e não queria vender nada a ele. Ela se descreveu como uma leitora devota e fã do Kunshu. O cara ficou perplexo. Ele não podia acreditar que tinha um fã. A senhora se abriu. Ela disse que o trabalho do artista lhe dava coragem e autoconfiança. O humor do cara melhorou dramaticamente. Ono ficou muito surpreso que pelo menos alguém apreciasse seu trabalho. Ele perguntou timidamente a mulher sobre o gosto em comum dela, porque ela gostava do manhwa erótico. A senhora imediatamente negou o manhwa erótico e disse ao artista qual de seus manhwas ela mais gostava. Era a temporada das pétalas de cerejeira trêmulas. A senhora lembrou com detalhes que havia apenas 3 volumes no romance do cara,
mas mesmo assim era o suficiente para os leitores sentirem muitas emoções. Essa obra-prima mostrava a natureza humana de seu autor. A mulher disse que o manha de sua autoria lhe deu forças para seguir em frente com sua vida. Por esse motivo, ela veio vê-lo agora. Ela perguntou ao escritor se havia algo que ela pudesse ajudá-lo agora. O cara ficou em silêncio em resposta. Aqui ele respondeu à mulher que ele não escrevia mais nada assim. Ela ficou confusa. O escritor revelou que ele simplesmente lutava diariamente apenas para se sustentar. Ele não conseguia encontrar um emprego adequado por causa disso. Ele era obrigado a desenhar manha erótico apenas para sobreviver. Ele respondeu à mulher que ela estava perdendo tempo, pensando em seus trabalhos passados. Quen Shiel explicou que na época ele apenas teve sorte. Ele era jovem e tinha bons pensamentos em sua cabeça. Ele estava envolvido em um grande projeto que se cruzava com o tema de seu trabalho. No momento atual, o autor não conseguia pensar em nenhum enredo interessante. Por causa disso, ele pediu à mulher para sair. O Sanva disse animadamente que ela tinha certeza de como se sentiu quando leu os trabalhos do escritor. O cara respondeu a ela abruptamente que ele não podia mais escrever tais coisas. Gon Shiu ficou muito nervoso. Ele não entendia a insistência da mulher. O escritor decidiu que a chegada e o pedido da mulher mostraram que ele era um escritor falido bem-sucedido. Pela milionésima vez, ele a mandou embora. O cara disse rudemente alto que não precisava da ajuda de ninguém. Ele usava os resquícios de seu talento para ganhar a vida de alguma forma. Ele fechou a porta bruscamente na frente da mulher. Ela ficou atônita. A garota ficou em pé e olhou surpresa para a porta fechada. Ela esperava um resultado diferente. O escritor decidiu que a mulher achava que ele era um escritor bem-sucedido e, por isso, decidiu ajudá-lo. A senhora estava muito tensa. Suas mãos estavam até tremendo de excitação. Ela não sabia o que fazer agora. A senhora percebeu que o motivo de seu fracasso era seu ego. Samoa sentiu que sua falta de tato era a razão para o conflito com o escritor. A presidente ficou muito chateada. Ela percebeu que suas ações erradas haviam machucado o autor do manha. Lady So sentou-se na pousada à noite. Ela ponderou sobre os eventos do dia anterior. Ela estava descansando no sofá e estava muito triste. Um bom esforço terminou em nada. Sua secretária veio até ela e ofereceu à chefe um uísque com gelo. A mulher respondeu que estava perfeitamente bem. A secretária examinou sua chefe muito cuidadosamente. Ela estava preocupada com a condição da presidente. A secretária notou mentalmente que a chefe parecia muito abatida. Ela nunca a tinha visto assim antes. A garota lembrou que a chefe tinha enfrentado dificuldades antes, mas nunca havia perdido a compostura. Nada a tirava do sério. A senhora frequentemente dizia que a verdadeira força se mostra não em nunca cair, mas na capacidade de se levantar, não importa o que. A chefe não era chamada de presidente fantasma à toa. Ela sempre conseguia se impor. Mas, no momento atual, a mulher tinha uma expressão muito simplista no rosto. A secretária olhou para sua chefe e se perguntou como poderia ajudá-la. Era muito incomum para uma secretária olhar para sua chefe e vê-la em tal estado. Aqui a garota começou a falar. Ela se lembrou de que já havia sugerido à chefe que ela usasse táticas de negócios. A secretária flutuou a ideia de entrar em contato com o editor e pedir que o escritor recebesse um rascunho. A mulher respondeu com uma recusa plana. Como a presidente disse, o trabalho do autor era algo sagrado para ela. Ela não podia tomar controle sobre ele. A secretária concordou com sua chefe. A senhora disse sonhadoramente que não queria poder e riqueza, mas queria se tornar uma pessoa comum. Ela queria voltar ao anonimato que existia antes da Sunva Industry ser criada. A presidente expressou seu desejo de ajudar Qin Chole a se tornar seu apoio e fonte de força, ajudá-lo a criar outra grande obra como sua obra-prima, Cherry Blossom. A secretária chamada Minji ouviu sua chefe com muito interesse. Ela gostou da sugestão da chefe. Minji concordou com os pensamentos de Sanva. Ela estava pronta para ajudar a presidente com tudo. A secretária disse que, se sua chefe estava disposta a ir tão longe, ela elaboraria um novo plano. E esse plano não iria contra os desejos da presidente. Nan abriu-se para ele quando ele se aproximou de seu apartamento. Ele até considerou ligar para seu editor e dizer a ele que não podia fazer o trabalho para o qual tinha se candidatado. Justo quando ele ouviu uma jovem se aproximar dele, ele olhou para cima e reconheceu a mulher que o havia visitado antes. Ele a olhou longamente, sem entender o que ela queria. Alguém cumprimentou o escritor. Ela o chamou pelo nome completo. Quen Shu perguntou irritado por que ela tinha vindo novamente e o que ela estava planejando desta vez. A mulher respondeu conciliatoriamente que veio para perguntar algo. O homem ficou surpreso com essa reviravolta. Ele perguntou novamente o que ela queria perguntar.
Alguém perguntou se o escritor precisa de uma faxineira de graça. Ela estava muito surpresa. Conchel ficou em pé e encarou a mulher à sua frente. Ele continuava pensando que ela tinha vindo para ser uma faxineira gratuita ali. O escritor disse bruscamente que não precisava de uma faxineira. A mulher repetiu que poderia trabalhar de graça. Ela mencionou a bagunça no quarto dele. Ela ofereceu-se para cozinhar para ele. O homem respondeu que não se tratava disso. O escritor quis saber por que a mulher estava o incomodando dessa maneira, já que nem o conhecia bem. Ele ameaçou chamar a polícia. A mulher concordou inesperadamente até em chamar a polícia, uma resposta que o homem não esperava. Alguma lei dizia que se o homem chamasse a polícia, ela diria aos policiais que a sua fã veio porque quer ajudá-lo, tornando-se sua faxineira. Diante disso, a mulher estava pronta para ser presa. Um andar abaixo, sua secretária ficava. Foi difícil para ela ouvir essa conversa. O cara mais uma vez pediu à mulher para sair. A mulher decidiu tentar a sorte mais uma vez. Ela pediu ao cara para confiar nela. Ela disse que só veio para ajudá-lo. O escritor não ouviu nada e simplesmente fechou a porta. A mulher ficou sozinha, muito aflita. Ela ficou em pé na porta e não sabia o que dizer. Então, uma secretária subiu de baixo. Ela viu seu chefe sentado no chão. Minji olhou para sua superior com pesar e preocupação. Ela se aproximou da presidente e sugeriu que ela fosse embora. A mulher respondeu com uma recusa plana. O Sangua disse categoricamente que ficaria ali até ser aceita pelo escritor. A secretária disse que era ilegal. O chefe ficou surpreso quando Minji esclareceu que o assédio ilegal é punível por lei. Essa informação deixou o presidente chateado. A mulher disse definitivamente que ficaria e não sairia. A mulher esclareceu que ficaria sentada até o escritor vê-la. A recepcionista ficou chateada com essa resposta. O supervisor disse seriamente para a garota voltar. O presidente disse estritamente que sua instrução estava em ordem. Minji era obrigada a obedecer. Estava chovendo tarde da noite e Kunshu estava sentado em seu apartamento trabalhando. Ele percebeu que seria demais para ele produzir 2 capítulos por semana. Ele poderia usar uma equipe para fazer seu trabalho, mas ele não tinha nenhuma. O escritor suspirou profundamente. Ele estava reunindo seus pensamentos sobre o trabalho para pensar melhor. Ele decidiu fumar. Isso ajudaria seus pensamentos criativos. Enquanto fumava, ele se lembrou de encontrar a senhora. Agora ele percebia que ela era realmente legal. Ele reuniu seus pensamentos e percebeu que precisava se apressar com o desenho. Ele tinha que fazê-lo de qualquer maneira. Gradualmente, a monotonia do trabalho o levou a adormecer em cima de sua mesa. O despertar do controle veio de forma bastante inesperada. Já era claro do lado de fora. O escritor estava se reencontrando. Ele percebeu que teria que terminar o trabalho. O menino bocejou e gradualmente se encontrou. Não estava acostumado ao fato de que havia adormecido. Kunshu foi até a janela. Ele viu o tempo nublado lá fora. O cara ficou surpreso que já fosse de manhã. Depois de ficar parado por um tempo, ele decidiu ir à loja de conveniência para comprar alguma comida. Ele colocou seu boné e se preparou para sair para tomar café da manhã. Ele abriu a porta e saiu do apartamento. Atrás da porta aberta algo chamou sua atenção. O escritor ficou assustado. Ele ficou tão surpreso que até esqueceu completamente por que tinha saído. Logo fora de seu apartamento, ele viu uma senhora exausta e dormindo. O Sanva. 2 mulheres estavam descendo o corredor em direção ao apartamento de Kunshu, falando sobre algo. Uma delas ficou muito surpresa ao ver o escritor e uma jovem mulher ao lado dele. As mulheres ficaram próximas e discutiram e se perguntaram sobre o que tinham visto. O escritor então se aproximou e estendeu a mão para a senhora inconsciente sentada lá. Ao mesmo tempo, as mulheres que estavam de pé por perto estavam discutindo sobre a vida de Koensho. Elas lembraram que mais cedo na semana houve muito barulho vindo de seu apartamento. De repente, a voz de Lady Sanva foi levantada. Ela estava repetindo o nome do escritor em seu delírio. A mulher estava doente, quase sem sentidos, mas ela continuava dizendo que queria ajudar o escritor. O escritor decidiu levar a mulher para sua casa. Ela estava começando a se recuperar. Ela ouviu deitada lá, a chaleira fervendo no fogão. Ela também começou a ouvir aos poucos o som abafado da televisão, mas não tinha forças para se levantar. Ela ficou deitada lá e sentiu o colchão macio sob ela. A mulher estava muito exausta, não tinha forças para se levantar e continuou deitada lá. A senhora sentiu uma onda repentina de força, conseguiu abrir os olhos. Sentindo-se melhor,
Ela se levantou e se sentou na cama. A realidade ao seu redor era desconhecida para ela. A senhora sentiu uma dor intensa na cabeça, que limitava sua consciência. De repente, a voz de alguém perguntou sobre ela de pé. Ela ficou muito surpresa. A mulher ficou muito surpresa ao ver o escritor, Quang Shou, de pé ao lado dela. O cara começou a explicar para a senhora que ela estava dormindo do lado de fora enquanto estava com febre. Ele a tirou da rua para que ela pudesse descansar. Então de repente a garota se levantou e pulou da cama. Ela se curvou para o escritor. A senhora se desculpou, expressou seu arrependimento e disse que não queria impor-se daquela forma. Khonshu ficou constrangido. Ele disse que não havia necessidade de se desculpar. A mulher mais uma vez disse que sentia muito. O cara lembrou que a senhora já havia sido desrespeitosa com ele. Seu humor suavizou. Ele sorriu e decidiu mudar a conversa para um tom positivo. Ele perguntou diretamente à mulher quem ela era por um curto período de tempo. O Sanvi estava confusa. O escritor perguntou o que sua convidada queria dele. Ele também perguntou onde eles haviam se visto anteriormente. A mulher estava envergonhada. Ela queria responder ao cara de uma maneira que o agradasse. Alguém ficou animado. Ela tinha que ter certeza de escolher as palavras certas para que o escritor não se ofendesse. Ela disse francamente ao cara que costumavam namorar. O escritor ficou muito surpreso. A mulher disse que o cara provavelmente não a conhecia pessoalmente. Khonshu se recostou e esperou por mais informações da convidada. A mulher foi completamente franca ao dizer que já conhecia Khonshu. O escritor permaneceu em silêncio. Kumu estava gradualmente se interessando por sua visita. A mulher contou ao escritor que seu trabalho uma vez a ajudou muito e lhe deu mais força para a vida. A senhora indicou que queria ajudar o jovem escritor de qualquer maneira possível. O rapaz perguntou à mulher seriamente se era verdade que ela era sua fã. Ela confirmou fervorosamente. A mulher disse algumas vezes com confiança que era uma grande fã de Kung Shou. O escritor achou que era realmente patético. O rapaz expressou seu pensamento de que, se as palavras de sua fã fossem verdadeiras, ele estava tão quebrado que precisava de ajuda para encontrar seu próprio caminho. A mulher disse bruscamente que não estava ali porque sentia pena do escritor. O Sanva acrescentou que tinha um grande desejo de aprender com o escritor como poderia ser ajudada a criar novas obras-primas. Embaraçado, o rapaz disse que estava ocupado criando um mãe erótico no momento. O escritor disse que por isso ele não poderia ser o tipo de pessoa que uma mulher consideraria um ídolo. A mulher disse que absolutamente não importava se o rapaz estava desenhando um mãe erótico agora. A mulher acrescentou que queria ajudar o rapaz de qualquer maneira possível, pois acreditava que ele poderia criar obras-primas melhores do que as anteriores. O escritor ficou lisonjeado com tais palavras. De repente, ele teve uma ideia interessante e perguntou à mulher se ela sabia desenhar. Ela ficou surpresa com tal pergunta e até questionou o escritor sobre isso. O rapaz informou que, no momento, precisava de um assistente para trabalhar e que, se a senhora gostasse de manha, ela poderia provavelmente ajudá-lo a desenhar. O Sanva disse confiantemente que sabia pintar. Ela concordou com a sugestão do escritor e esclareceu se tinha experiência em ajudar um mangaka. A senhora respondeu que não estava certa se suas qualificações eram suficientes para ser assistente de um profissional. A mulher disse que, se não fosse boa o suficiente para ser artista, estava disposta a aprender. O rapaz disse que não poderia forçá-la a ser uma artista e até sugeriu esquecer a conversa emocionalmente. A mulher pediu uma chance. Ela estava disposta a fazer qualquer trabalho, como lavar roupas ou buscar café. O rapaz ficou surpreso com a persistência da garota e decidiu lhe dar uma chance. Se ela estava tão insistente, o escritor colocou um pedaço de papel e um lápis na frente dela. A mulher se preparou para mostrar seu talento. Khonshu pediu a ela para desenhar algo em que ela tivesse confiança. A mulher sentou olhando para o rapaz. Ela estava ciente de que estava prestes a fazer um grande teste. A mulher estava muito ansiosa. O lápis tremia em suas mãos. Ela percebeu a importância deste momento. A senhora se sentou e começou a pensar intensamente sobre o que representaria melhor com o lápis no papel. Seus pensamentos estavam confusos em sua cabeça devido à excitação. Ela percebeu a importância do próximo teste e queria se sair o melhor que podia. O rapaz continuou esperando. A mulher suspirou profundamente para ganhar coragem. Calmamente, ela começou a desenhar em um pedaço de papel. Ela fez o primeiro traço. Khonshu observou suas tentativas de desenho cuidadosamente. Gradualmente, a excitação deixou a garota. O escritor começou a se perguntar e admirar. A mulher desenhou muito bem e delicadamente. Gradualmente, as linhas começaram a tomar forma,
e a imagem de uma jovem e bela garota apareceu no papel. O rapaz olhou para o desenho final com um olhar fixo. A imagem o interessou. A mulher não conseguia dizer se gostava do desenho. Ela se desculpou timidamente com o escritor. A mulher começou a se desculpar, dizendo que talvez não tivesse talento para desenhar manha, pois nunca havia desenhado algo assim antes. Ela disse francamente que queria ajudar de todo o coração e prometeu que trabalharia duro em si mesma. Ela se sentiu mal por ter mentido para o rapaz antes. O escritor perguntou a ela sinceramente se ela nunca tinha desenhado manha antes. Houve uma longa pausa. Kunshu ficou e analisou o desenho. O rapaz notou para si mesmo que a mulher tinha um talento para o design. Ela conseguia transmitir os sentimentos da personagem feminina com linhas. O escritor observou que a mulher conseguia criar um bom desenho contando apenas com seu talento natural. Kunshu pensou profundamente. Ele percebeu que estava prestes a tomar uma decisão importante. Ele disse à mulher que ela estava aceita e especificou quando ela deveria começar a trabalhar. A mulher ficou extremamente surpresa. Ela não podia acreditar que o rapaz a tivesse contratado. O escritor especificou que ela teria que sair toda semana ou até com mais frequência até o final do projeto. Ele não poderia pagar a ela, e às vezes ela precisaria passar a noite. Ele perguntou à senhora se ela estava satisfeita com essas condições, e ela respondeu com um aceno animado. Para si mesmo, o rapaz se perguntou se ela realmente seria capaz de fazer isso. Ele se lembrou de que estava em uma situação desesperadora agora. Kunshu respondeu alegremente à mulher que eles já haviam decidido sobre isso. O rapaz perguntou à mulher qual era seu nome. Ela hesitou um pouco e decidiu dar seu nome. Ela hesitou. Ela queria se dar um nome estrangeiro por conspiração. Uma breve pausa começou. A mulher ficou em silêncio. O rapaz não entendia porque ela não estava dizendo nada. A mulher disse que seu nome era Svandak. À noite, a senhora estava sentada em seu quarto de hotel. Ela estava discutindo com sua secretária os eventos do manuscrito do projeto no qual ele estava trabalhando. A mulher ficou muito surpresa por ter recebido a oportunidade de vê-lo. Ela olhou as imagens do manha e percebeu que era o manuscrito de um profissional. Com entusiasmo, a mulher pensou que o título do manha, Flor de Cerejeira, também aparecia da mesma forma. Os rapazes disseram que, atualmente, os artistas não criam desenhos em papel como costumavam fazer. Sunduk perguntou por que isso era assim. O autor explicou a ela que as pessoas usam o computador para desenhar, mas ele próprio não está acostumado a usá-lo ainda. Então ele só usa o computador para adicionar sombreamentos e outros ajustes. Ele aconselhou o ajudante a aprender a fazer isso por conta própria, o que a ajudaria a corrigir seus erros. A mulher concordou com ele. O rapaz perguntou à assistente se ela sabia usar um computador. Ela respondeu que conhecia vários programas do Office. O assistente esclareceu onde ela precisava começar. O rapaz disse a ela que, se fosse uma trabalhadora de escritório, ajudaria muito. Coenshield disse que ele usa edição de fotos em seu trabalho. O assistente deduziu imediatamente que era um programa para trabalhos gráficos. E El explicou a Sunduk que ela deveria ser capaz de determinar corretamente qual layout ela estaria usando. Depois disso, ela deveria pegar esse arquivo de mapa de bits. O assistente anotou tudo. O autor apontou para a mulher que ele acabará de explicar o conceito de canais a ela. Aqui, o assistente admitiu que sentia muito. Na realidade, ela só entendia 70% do que ouviu, embora talvez só tenha entendido 50%. Então, ela se curvou e pediu desculpas a ele. Ela prometeu que dominaria todo o conhecimento de que precisava antes do próximo dia. O rapaz disse que estava tudo bem. Ele não exigia que a mulher fizesse tudo em um dia. O autor pediu à sua assistente que o ajudasse na limpeza do dia. Ele sugeriu que ela começasse a explorar gradualmente os canais. A mulher concordou com ele. A mulher sentou-se à mesa e começou a limpar gradualmente os esboços com uma borracha. Ela sentiu que na realidade era muito difícil. A mulher havia assumido anteriormente que o processo seria fácil, porque era uma limpeza normal com borracha nos esboços. Ela teve que apagar os traços de lápis que estavam sob as linhas no desenho. Ela exerceu uma quantidade inesperadamente excessiva de força, fazendo com que o papel rachasse e rasgasse parte do desenho. A ajudante ficou muito assustada. O rapaz ouviu o som e se perguntou se a assistente havia rasgado acidentalmente seu desenho. Sundika caiu de joelhos e pediu desculpas profusamente. Ela sentiu que havia arruinado um manuscrito muito precioso. O assistente decidiu que não poderia pagar isso com dinheiro. A mulher ficou em grande choque. Ela estava até pronta para que o escritor a atingisse ou a punisse de alguma forma, mas apenas se ele a mantivesse no emprego. Ele disse que não bateria nela. O escritor apontou que sua assistente havia cometido um erro comum, como os iniciantes. O desenho deveria ser colado e, em seguida, digitalizado. Naquele momento,
O destino de Kunshu estava sendo discutido na redação de uma publicação. Uma das editoras subalternas estava falando com o editor-chefe, e ele estava ouvindo em silêncio e fumando. A garota pediu desculpas a ele, mas não entendia por que Kunshu ainda precisava ser mantido no trabalho. Ela decidiu que Kunshu não tinha mais mérito, e seu manha tinha uma baixa taxa de vendas entre as publicações para adulto. O editor disse que não acreditava que Kunshu seria capaz de produzir 2 capítulos por semana com uma assistente. Ela pediu que a proposta fosse retirada. Ela queria apresentar o editor a um novo autor respeitável. Ela pediu permissão ao editor-chefe com interesse, mas o editor-chefe permaneceu em silêncio e não reagiu de forma alguma. Ele só fumava. Foi então que o editor-chefe disse à garota que seu trabalho era supervisionar e cuidar do autor Nankung Show. Ele disse à editora subalterna de forma clara e direta que sua decisão sobre o controle era final. Ele acrescentou à mulher que, se ela tivesse alguma reclamação sobre a decisão, ela poderia usar seu tempo para criar um conteúdo melhor do que Kunshu. A editora ficou muito chateada. Ela não esperava uma resposta assim. Ela não acreditava que Kunshu pudesse criar algo normal. Ela pensou assim: o editor-chefe decidiu aprender a transformar pedras em diamantes. A editora decidiu que, se o autor não cumprisse o prazo, ela renunciaria. Ela decidiu ligar para Kunshu. Uma ligação inesperada distraiu o autor de um trabalho importante ao mesmo tempo em que ele estava criando um esboço. Ele pegou o telefone e perguntou quem estava ligando para ele. Uma editora chamada Menken perguntou até onde ele havia chegado em seu trabalho. O rapaz respondeu que estava ocupado com o trabalho no momento. A garota confirmou a ele que era isso que ele deveria estar fazendo. Ela perguntou sobre o progresso atual e quanto ele havia realizado. Ele respondeu que estava quase terminando de desenhar o primeiro capítulo e já estava colocando. As últimas palavras dela irritaram o editor. Ela não estava satisfeita com a velocidade do trabalho. Ao telefone, ela disse ao cara que iria para a casa dele agora mesmo e exigiu que tudo estivesse preparado para a reunião. Koisho ficou desagradavelmente surpreso. Ao mesmo tempo, seu jovem assistente estava sentado em sua casa. Maeon podia entrar no apartamento do escritor. Ela também pediu desculpas pela intrusão e a cumprimentou educadamente. Perto da entrada, ele a chamou de editora. Agora, a editora entrou no apartamento e viu uma bagunça. Ela notou para si mesma que cheirava a lugar de homem solitário. Ao ver a louça espalhada, ela sentiu que o cheiro pertencia a um autor de terceira categoria de Manoa, com quem ninguém queria ter nada a ver. A editora ficou muito surpresa. Ela conheceu a assistente dele, Soundak, e se virou para o cara com uma pergunta muda. Ele percebeu que ainda não tinha apresentado seu chefe à assistente. Ele explicou educadamente que, como tinha norma de entregar 2 capítulos por semana, ele tinha contratado uma assistente. A editora ficou surpresa com a palavra assistente. Na opinião dela, a palavra mais apropriada seria aprendiz. Com grande atenção, a editora notou que Soundak era incrivelmente bonita. Ela não conseguia entender como essa garota poderia se tornar assistente de um escritor. Dak se apresentou à editora, um tanto confusa, e respondeu com uma saudação. A assistente comportou-se com ênfase na modéstia, indicando que estava ajudando o escritor em seu trabalho. Ela disse à editora que elas deveriam se entender daqui para frente. Nyankin respondeu apressadamente que ficava feliz em conhecê-la também. Coincial fez um gesto para a editora se sentar. Ele apontou que não tinha um sofá, mas ela poderia se sentar à mesa. O escritor ofereceu à editora uma xícara de café. A senhora se ofereceu para servir o café ela mesma. A editora se desculpou pelo possível incômodo. Soundak respondeu que era seu dever fazer o café. Menken sentou-se à mesa e começou a estudar os desenhos finlandeses do autor. Ela disse severamente que o escritor deveria perceber que ela não entendia como a história no manhwa progrediria dali para frente. A editora continuava perguntando ao autor por que o protagonista estava fazendo isso e não de outra forma. Ela não entendia o que o escritor estava querendo dizer. Koensho não entendia como explicar para ela. Ele disse que, em vez de racionalizar as ações do personagem principal, decidiu tentar dar vida aos seus sentimentos e emoções. A editora ficou surpresa com essa resposta. Ela o questionou grosseiramente se ele não tinha nada a dizer, se sempre recorria a emoções e sensualidade. Ela acrescentou que ele deveria encerrar isso. Koensho ficou surpreso com essa resposta dela. Ele percebeu que teria que mudar seu padrão de trabalho. A editora perguntou severamente quanto tempo ele ficaria parado no mesmo lugar. Ele pode ter sido famoso no passado, mas agora precisa lutar por um lugar. Ela exigiu resultados dele antes de tentar revitalizar emoções e sentimentos. Resultados afetarão o dinheiro que o autor recebe. A editora disse que, se ele não conseguisse fazer o seu melhor,
seria conhecido como um perdedor. Ela até sugeriu que ele admitisse que era pior do que um novato que recebia menos. O autor ficou muito desanimado. Ele continuou pedindo para ser substituído. Queen Shu disse que nunca se viu como alguém especial ou incrível. A editora perguntou por que ele não entendia as palavras dela. Além disso, ela lembrou a ele que já tinha dito essa informação antes. Ele deveria ter percebido tudo e corrigido todas as falhas. Foi então que Sounddak interveio na conversa. Ela tinha ouvido Queen Shu e a editora conversando antes. A assistente disse timidamente que não pretendia bisbilhotar, mas percebeu que o autor e a editora estavam discutindo sobre o terceiro capítulo. Aqui, a senhora começou a dizer que, por causa do trabalho dela, foi capaz de ler a história completamente. Ela continuou dizendo que quanto mais lia o capítulo, mais sentia que estava sendo forçada a ponderar sobre as emoções dos personagens. Foi quando a editora Nyan quem se cansou de ouvir e interrompeu a Kundai. Ela começou a repreender a assistente, dizendo que ela não tinha o direito de se intrometer onde não era chamada. A editora se chamou de responsável, que tinha o direito de conversar com o autor. Sounddak se desculpou. A senhora começou a dizer pacientemente que entendia completamente que não podia interferir, pois era apenas uma assistente. Sounddak apontou que Queen Shu e o Manva não conseguiram transmitir adequadamente seus sentimentos. Por esse motivo, ela decidiu deixar mais claro. A editora interrompeu rude e disse para ela não se meter onde não foi chamada. Ela não estava interessada nas emoções dos personagens. O autor indicou aqui que há comentários sobre este capítulo. O cara começou a dizer que estava tentando mostrar as características mais profundas dos personagens porque não se tratava de uma única emoção, mas de sobre sentir uma tempestade de emoções ao mesmo tempo. O editor o interrompeu e disse a ele para não repetir a mesma coisa novamente, falando bruscamente que se o autor fizesse do jeito que ele queria, os leitores não entenderiam nada. A assistente Sondak levantou a mão e quis dizer sua palavra. A senhora disse ao editor que ela poderia entender isso em um tom condescendente. Solduk começou a dizer a ela que ela não era alguém muito interessada na indústria de manha. Ela se chamava uma admiradora de Nankung Sho. A assistente disse convincentemente que entendia completamente o enredo do terceiro capítulo. O editor ficou surpreso. O editor não entendia como era uma assistente comum que queria brigar com ela. Foi quando ela perguntou a Solduk Rude se ela sabia muito sobre enredos. Maine sugeriu que a senhora mesma se tornasse uma autora real e fizesse sua estreia para que não fosse uma assistente comum. O editor apontou que ela teve uma conversa importante com o autor, então a assistente não deveria chorar. Kim Seo pediu ao editor para não se preocupar e acalmá-la de todas as maneiras possíveis. Aqui, Solduk respondeu planamente à sugestão para cuidar de seus próprios assuntos. A assistente disse que sabe do que está falando. Ela está disposta a elaborar sobre as obras de Conch. Aqui a senhora começou a elaborar que o autor pode transmitir a profundidade do personagem e a perspectiva por causa disso. Os leitores desejariam mais, não conseguiriam parar de pensar sobre isso. Depois disso, o leitor tem sua própria impressão de como deve sentir sobre o personagem, ele se imagina em seu lugar. Sandra esclareceu que nenhum dos leitores seria capaz de ver nada disso se estivessem olhando de uma única perspectiva. Nankin disse que a assistente está falando besteira. Por esse motivo, amadores permanecem no mesmo lugar. O editor também acrescentou que se nada estiver claro, os leitores não lerão. Ela aconselhou a assistente a parar de falar sobre sentimentos profundos. Ela também lembrou que as obras de Kunsho não vendem bem. No final, ela perguntou à assistente se ela sabia quão bem as obras haviam vendido antes. Sondak ficou em silêncio e não sabia o que dizer. A assistente olhou para o editor e se perguntou se era isso mesmo que aconteceu. Soldaku relatou que o sucesso de Kunshu foi graças à temporada de Manha das Pétalas Trêmulas de Cerejeira. Ela continuou que essa série mostra a gama completa de sentimentos dos personagens, fazendo os leitores pensar sobre o que está acontecendo. Este trabalho encapsula todos os lados tanto dos homens quanto das mulheres. De repente, Sundok teve um pressentimento interessante. Ela começou a perguntar ao editor se isso era possível. A assistente esclareceu se poderia ser que o editor não tivesse lido completamente todas as obras de Kim Seo. Nankin começou a falar rapidamente. Ela disse que não é mais o que é importante. O mundo do manhã não é mais o mesmo. A assistente disse que não a entendia. A senhora começou a dizer que, independentemente de como o mundo funcione na criação de um manhã,
O autor e o editor devem ser capazes de entender e cooperar um com o outro. Ela esclareceu com o editor como queria ajudar o cara quando nem mesmo o havia lido, mesmo que lhe tenham dito para ficar de olho no autor. Sonat perguntou aos editores se poderia ser que ela não gostasse das obras do autor Nam Kung Cho. A própria editora ficou muito surpresa. O escritor estava surpreso com a conversa que havia acontecido. Ele ficou em silêncio. O editor foi muito afetado pelas acusações da assistente. Ela percebeu que Sounda estava certa. A senhora disse no final que a reunião sem sentido que acabará de acontecer provou que a assistente estava certa. Ela acrescentou que se esse fosse realmente o caso, remover o editor seria a melhor solução. Os pacientes principais de quem acabaram. Ela levantou-se e decidiu sair. Ela se dirigiu à saída seguida por Conciel e seu assistente. Para maximizar o efeito, o editor bateu a porta com toda a sua força. Após a saída do editor, a mulher perguntou ao rapaz se ela disse algo errado para o nome Kyun Clincho. Ele ficou em silêncio e não sabia o que dizer. Minji, a secretária, estava sentada no quarto do hotel com seu chefe. Ela disse ao presidente que ela fez muito barulho. A garota esclareceu que seu chefe tinha interferido na relação entre o autor do manhwa e o editor, e como resultado, nem quem ficou furioso, nem quem ficou zangado. Minji continuou falando. Ela disse que todo mundo chama Nainken de editora porque a tratam com respeito. No entanto, o principal é que o cliente é um funcionário da editora. A senhora ouviu em silêncio. A secretária continuou dizendo que o editor tem poder, pode dizer ao autor o que pode ou não fazer. Se olharmos a situação de outro ponto de vista, Nainken tem o mesmo status que Ozunhua. A secretária acrescentou que seu chefe facilitou de tal forma que poderia cortar completamente a relação entre o editor e Kunshu. A garota apontou para o presidente que, enquanto estava na casa do escritor, Lady Sunga não estava lá. Minji dramaticamente diz ao seu chefe que agora se chama Sao, trabalha como assistente de Nam Kunshu, que é um autor de terceira categoria cujas obras não vendem. A senhora decidiu quebrar o silêncio. Ela se perguntou o que deveria fazer. Tudo o que a secretária dizia era verdade. Gua disse que poderiam demiti-la. A secretária respondeu que não havia garantias de que isso não aconteceria. A secretária estava totalmente convencida de que seu chefe tinha ferido o escritor. Minji parou de falar, decidiu trocar de roupa enquanto seu chefe pensava. A senhora sentou-se no chão ao lado do escritor. Disse com pesar que tinha cometido um grave pecado, lembrando-se do crédulo Kunshu, que pensou em seu coração que tinha vindo a ele como discípula. Naquele momento, o escritor a aceitou. Como a senhora nem sabia qual era o seu lugar, entrou em conflito com o cliente. A presidente disse que aceitaria qualquer punição, estava até disposta a que Kunshi descontasse parte de seu salário. A senhora implorou ao autor que não a demitisse. O escritor, surpreso, disse que não tinha imaginado Sandak sob essa luz. Ele se dirigiu diretamente à mulher e perguntou se havia algo mais que ela não lhe contou sobre si mesma. A senhora ficou nervosa. Percebeu que o autor suspeitava algo dela. Kong Shu olhou atentamente para sua interlocutora. Esperou que ela respondesse. Lacey repetiu a pergunta de que poderia haver algo que ela não tivesse contado sobre si mesma. Estava claro que ela queria esconder algo. No final, Sao disse que não acreditava que houvesse algo que o escritor dentro dele não soubesse. O autor insistiu que ela contasse a verdade. Lembrava-se da atitude que Sao tinha com o editor Nainken. Não era o comportamento de uma pessoa comum, dado a confiança que sua assistente lhe inspirava e seu tom lógico. Ele tirou algumas conclusões. Aqui, Kunshu disse confiantemente que chegou à conclusão de que Sao é uma dama de uma família rica. Isso deixou muito feliz a assistente. Ela confirmou totalmente as palavras do autor e pediu desculpas por ter mentido. O autor disse que era isso que ele pensava. Ele disse à mulher que ela era muito bonita. Parecia que não precisava de nada. Ao ouvir essas palavras, a assistente se sentiu aliviada. A senhora começou a contar uma história inventada. O negócio de seu pai estava em declínio. Naquele momento, ela veio a Seul procurar trabalho por conta própria. Kunshu ouviu com grande atenção, disse que não sabia e pediu desculpas à mulher. A assistente disse que não havia problema. A senhora acrescentou que não sabia como se desculpar por sua indelicadeza. A escritora concordou que era verdade e que não deveria ter interferido em sua reunião com o editor. Aqui, o rapaz acrescentou alegremente que o conflito que ocorreu ontem o tornou muito mais feliz. Indicou que estava muito feliz depois que o editor N saiu. Não teve tempo para fazer nada. Depois do que Sao lhe disse, o escritor disse francamente à assistente que tudo que ela dizia ao editor eram coisas que ele mesmo queria dizer, mas não podia. No final, o cara disse que a mulher não precisava se preocupar, não havia nada de errado no que ela disse. A senhora ficou em silêncio.
A resposta tranquilizou e a agradou. A mulher ficou grata ao escritor, ficou feliz que ele não estivesse mais zangado. Kun Cheol acrescentou que não elogiou sua assistente por intervir em sua conversa com o diretor, pediu que ela tivesse cuidado durante suas reuniões com seu cliente. A senhora respondeu que entendia. Foi então que Sandak lembrou do que aconteceu ontem e disse que o editor nascia havia de mau humor. A escritora perguntou se estava bem que ele não lhe tivesse pedido desculpas pessoalmente. Decidiu que tinha agido mal. A responsabilidade pelas ações de sua empregada recaía sobre ele. O homem decidiu ligar primeiro para a editora e falar com ela. O editor Nankin estava sentado em sua casa à tarde. Seu apartamento estava uma bagunça. A mulher estava irritada e sem energia para limpar. O encontro de ontem com o escritor a deixou completamente fora de si. Para se distrair, Nankin sentou-se para trabalhar no computador. Queria esquecer a reunião anterior. A aparição do assistente do escritor continuava em sua mente. Enquanto se perguntava se o editor tinha lido o trabalho de Khonshu, Nankin queria esquecer tudo, mas a imagem que a incomodava continuava reaparecendo em sua mente. Tinha visto o aspecto de Sound várias vezes, quando ele disse que queria ajudar o escritor sem ler suas obras. A editora estava muito irritada. Faça o que fizer, não conseguia tirá-lo da cabeça. Principalmente, não entendia o que estava acontecendo com Sound. Afinal, ele era apenas um assistente comum. Doeu muito na editora que um assistente ousasse repreender o editor-chefe. O editor deu a autoria de Khonshu, não por ser fã dele. O editor decidiu ler os escritos do escritor, decidiu que isso ajudaria a desmascará-lo. Queria provar que o escritor não era mais do que um autor de terceira categoria. Sentado ao lado do computador, Nankin pensou que as obras de Khonshu não eram valiosas o suficiente para serem vendidas como livro. Só os e-books à venda no hotel o salvavam. Lady Ozunhua estava conversando com sua secretária Minji. Ela informou seu chefe que tinha encontrado informações detalhadas sobre Nankin e descobriu onde ele morava. A garota continuou dizendo que o editor morava em uma casa que não estava muito longe dali. Minji continuou dizendo que a editora se apresentou várias vezes em uma grande empresa para uma posição de escritora, mas acabou encarregada do departamento de Manhua, que depois caiu. Como resultado, Nankin está em seu atual local de trabalho no quarto de camento de manguá que ela dirige. Sentou-se em silêncio e ouviu as informações detalhadas sobre o editor. Minji contou que a maioria dos autores que Nankin supervisionava eram mulheres que não tiveram muito sucesso, mas não se podia dizer que as editoras não tinham talento. De repente, Sonuk perguntou sobre o estado civil do editor. Minji respondeu que o pai de Nankin é o dono da loja, que ele administra com sua esposa. O editor tem um irmão mais velho. A senhora decidiu ir até Nankin e pedir desculpas. Não queria que a escritora se metesse em problemas por causa do que fez. A secretária respondeu que não era uma boa ideia. Minji acrescentou à sua chefe que, mesmo que ela se desculpasse, a editora não aceitaria. A senhora acrescentou que teria se desculpado sinceramente. O secretário esclareceu que um pedido de desculpas não teria servido para nada porque o editor e o presidente estão em níveis diferentes devido à influência que Ozuna tem. Só pioraria a situação. Minji disse com orgulho que seu chefe é uma pessoa forte e orgulhosa. Portanto, ela deveria ficar longe dele. Prometeu elaborar outro plano, fazendo uma comparação filosófica, dizendo que não há nada bom quando óleo e fogo se enfrentam. A presidente ficou feliz que sua secretária pensasse assim dela. Mais uma vez, a senhora se disse que foi um erro seu e que não deveria ter se envolvido neste assunto. Encerrou a conversa com a esperança de que a situação passasse e o escritor não tivesse problemas. Ao mesmo tempo, a editora Nankin estava sentada em sua casa, determinada e focada na internet. A mulher tinha estabelecido previamente um objetivo: estudar todas as obras de Khonshu. Insistiu e trabalhou freneticamente com o mouse, navegando por muitas páginas do manguá da autora. Precisava encontrar algo para comprometer o escritor. Nain pensou que tinha encontrado algo. Encontrando algo interessante, captou toda a sua atenção. O editor recordou as palavras de Khonshu, falando sobre como tentava mostrar os traços subjacentes dos personagens. O autor havia especificado que não se tratava de uma única emoção, mas de uma mistura de várias emoções ao mesmo tempo. Houve uma pausa e Nankin ficou pensando. Comparou em sua mente o que tinha ouvido do escritor e o que acabará de ver. Depois de um tempo sentada, a redatora decidiu que era hora de agir. Levantou-se resolutamente de seu assento e decidiu ir imediatamente à livraria. Lá esperava encontrar algo importante, embora já fosse tarde. Nankin veio completar sua busca na loja enquanto estava na biblioteca. Começou a percorrer as prateleiras em busca de algo que lhe interessasse. Ela encontrou e olhou atentamente as estantes. Estava certa de ter visto um dos livros de Khonshu à venda ali antes. Foi quando ela ouviu. Finalmente, sua busca teve sucesso. Fixou o olhar no livro que encontrou na estante.
entre os livros de vários autores. Havia também um de Khonshu Nainkin segurava o livro com cuidado entre suas mãos. Pensou que o livro era muito antigo, mas ainda havia exemplares à venda. A mulher estava exultante após encontrar o livro que buscava. Segurou o livro entre as mãos e começou a pensar no que fazer a seguir. Nainkin caminhou decidida em direção à saída e pensou que só comprava o livro para se familiarizar com a obra de Khonshu. A secretária disse ao supervisor que o editor acabará de sair da livraria. Minji esclareceu se deveria seguir Nainkin. A senhora respondeu que estava tudo bem e que parariam ali por hoje. A secretária viajava de carro com seu chefe. Minji lembrou a senhora que queria ver onde a editora costumava ir, para encontrá-la por acaso na rua. Ouzinga pensou que esse encontro pareceria suspeito para a editora. De repente, o supervisor disse que tinham que passar pela livraria. Tal pedido surpreendeu Minji. A secretária se sentia muito próxima de seu chefe. Imaginou os dois juntos na cama. Antes de irem dormir, o chefe e a secretária entraram juntos na livraria. Minji perguntou baixinho por que haviam vindo. A senhora pensou que fazia muito tempo que não passeava por uma livraria tão despreocupada e livre. A secretária perguntou se talvez seu chefe quisesse comprar algum livro ou algo assim. Lady Sunga pensou que, se já tinha vindo, a secretária observou o presidente em silêncio. A senhora ficou olhando a estante em silêncio por um bom tempo. Não se lembrava exatamente do que precisava. Pensou que provavelmente o livro que precisava não estava ali, pois era muito antigo. A mulher disse que queria comprar outro exemplar do livro para adicionar à sua coleção. A secretária perguntou a qual obra se referia. A senhora disse que queria um livro de Khonshu intitulado Temporada de Aletheio de Pétalos de Cerezo em Flor. A secretária disse que provavelmente a loja não tinha exemplares do livro, pois havia sido publicado há muito tempo. Minji disse que não haveria exemplares na entrada e decidiu perguntar se tinham livros desse tipo em estoque. O supervisor agradeceu. A senhora concordou com seu subordinado. O livro que precisava provavelmente não tinha sido reeditado. A secretária se dirigiu à sua chefe, chamando-a de presidente. Disse que estava desanimada com a situação. A senhora lembrou que deveria chamá-la de sua Unduk. A secretária repetiu para si o novo nome de seu chefe. A senhora disse que provavelmente o livro que queria não estava na loja. Minji informou que só restava um exemplar dos volumes 1 a 3 na loja. A moça acrescentou que acabaram de vendê-los. Os buscadores não perceberam que os livros que precisavam tinham sido comprados pela editora. Ela estava a caminho de casa. Nesse momento, Nainkin subiu para seu apartamento. Queria começar a ler o mais rápido possível. A editora estava deitada na cama, olhando os livros que havia comprado. Estava ansiosa pelo momento e começou a ler. Nainkin colocou a mão sobre a capa e se preparou para estudar este livro de Khonshu. Nesse momento, percebeu que a familiaridade com a obra poderia mudar seriamente sua atitude em relação ao escritor. Lembrou-se das palavras de Sandu, que se tinha perguntado como uma editora poderia ajudar um autor a criar uma obra se nem mesmo havia lido seu trabalho. Depois de ler, a redatora se deitou na cama, exausta. Para si mesma, admitiu sua derrota. Nain pensou que Khonshu também era, na verdade, um autor que mostrava uma paleta de sentimentos multifacetada. Ela pensou, mais uma vez, que tinha cometido um erro. No dia seguinte, a editora, Nakung, correu para se encontrar com Shu em um café. Nakung sentou-se em frente a ela, sacou seu mangá e o colocou ordenadamente sobre a mesa. Seon Sen-min ficou a refletir enquanto observava Kyun, que estava bebendo seu café. Desta vez, ela decidiu programar a reunião ao ar livre, aparentemente para que Sushi desaparecesse completamente da vista. Shu percebeu que não podia pedir um novo editor, mas trabalhar com Na era um sofrimento, pois tinham objetivos diferentes. Entanto, lamentando o caso, é assim que vamos encerrando este vídeo. Mas se você gostou, deixe seu like. Se quiser a continuação, deixe o seu comentário aqui abaixo. E lembre-se, é muito bom que a alma preguiçosa queira tudo, mas nada alcança,